Olá, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o Estatuto de 2018 da CABESP. Eu sou a Vera Marchione, dirigente da FUBESP. Neste vídeo, nós vamos tratar de quem faz parte do quadro social da CABESP, dos mandatos dos diretores e do Conselho Fiscal, que também sofreu uma mudança, e da extinção da DIREP e do representante CABESP, a inclusão da ABESPREV no Estatuto. Então, agora nós vamos discutir quem são no Estatuto atual, né? E como é que era no Estatuto anterior, os associados. Quem são os associados da Caixa? O Estatuto de 2009 diz o seguinte: dos associados, artigo 5º, o quadro social da CABESP é composto pelos funcionários, aqui falava do Banco do Estado de São Paulo e demais empresas do conglomerado Banespa, e da própria CABESP, inscrito no prazo de 30 dias contados da data da sua admissão no quadro de pessoal das respectivas empresas. E agora, né, em 2018, como é que ficou essa questão de quem são os associados da CABESP? Os associados da CABESP, no artigo 4, diz o seguinte: o quadro social da CABESP é composto por 1. Funcionários do Banco Santander Brasil S.A. e suas empresas do conglomerado, originários do Banco do Estado de São Paulo S.A. e demais empresas do conglomerado Banespa, admitidos até 20/11/2000, que é a data da privatização, né? Então, só são associados da CABESP quem era funcionário do banco ou das empresas do conglomerado até a data da privatização. E o segundo os funcionários da CABESP admitidos até 15/9/2017, porque a CABESP não mudou o seu regulamento interno, então todo mundo que foi sendo contratado até 2017, não foram muitas pessoas, fazem parte do quadro social da CABESP, né? Então também usam a CABESP. E aí, depois, em seguida, no artigo 9º atual e 10º anterior, fala como é que se exclui o associado, quem não é associado, tá certo? Então, no artigo 10, vamos lá, diz o seguinte: são casos no Estatuto de 2009, né? Diz o seguinte, o artigo 10: são casos de exclusão do associado do quadro social da Caixa, sem direito à devolução das contribuições pagas, compensação ou indenização de qualquer natureza. 1. A demissão do emprego do Banco do Estado de São Paulo, de quaisquer empresas do conglomerado Banespa e da própria CABESP, ainda que a pedido do próprio funcionário, né? Então, o trabalhador, no Estatuto que vigia até 2009, o trabalhador demitido da empresa não fazia parte do quadro social da CABESP. Isso, desde sempre, o Estatuto da CABESP foi assim. Bom, no Estatuto atual, que foi mudado em 2018, diz o seguinte, aí neste caso é o artigo 9º. São casos de exclusão do associado do quadro social da CABESP, sem direito à devolução das contribuições pagas, compensação ou indenização de qualquer natureza. A demissão, né? 1. A demissão do emprego do Banco Santander Brasil S.A., de qualquer empresa do conglomerado Santander e da própria CABESP, ainda que a pedido do funcionário. Ou seja,
é exatamente igual. O funcionário, para ser associado da Cabesp, ele tinha que sair do banco aposentado, ele não poderia ser demitido, é o que está escrito aqui no estatuto. Então não houve mudança também nesse ponto do estatuto, né? E o demitido do banco, ele não tem direito a continuar na assistência médica, né? Ele só fica na assistência médica, tá certo? Ele é excluído. E ele fica na assistência médica em que condição? Bom, o funcionário demitido não pode ser associado da Cabesp, né? Conforme estava no Estatuto de 2009, e a redação permaneceu exatamente igual no Estatuto de 2018. Né, na mudança estatutária só mudou o nome do banco, né, e da Cabesp, que era Caixa, passou a ser Cabesp, e o Banespa para Banco Santander. Bom, esse funcionário demitido, então, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um beneficiário da Cabesp. E no Estatuto de 2009 já era dessa forma. O que diz o artigo 4º do Estatuto de 2009? Então, ele fala o seguinte: são beneficiários da Caixa os associados e seus dependentes, como definidos no Estatuto. Aí, parágrafo 1º. O associado demitido sem justa causa poderá continuar como beneficiário da Cabesp, incluindo todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho pelo período de 1/3 do tempo de contribuição para os planos de assistência da Cabesp, com um mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses, desde que assuma o pagamento de sua contribuição mensal e a do empregador, né? Então, em 2009, o Estatuto da Cabesp já dizia que o trabalhador demitido, e que aqui não faz menção à Lei 9.656, mas isso que está escrito aqui se refere ao artigo 30 da Lei 9.656, que diz que o empregado demitido, né, e isso não diz respeito só ao Banespa, pode permanecer na assistência médica da empresa por até 24 meses, ele e todo o grupo familiar, pagando 100% do valor da mensalidade da assistência médica. Então, esse parágrafo do artigo de 2009 fala justamente isso. E ficou praticamente igual no estatuto atual, né? No estatuto aprovado em 2018. Só mudando o nome de Cabesp, o nome de Caixa para Cabesp e do Banespa para Banco do Estado, para Banco Santander Brasil S.A., tá? Mas é exatamente a mesma redação. Seguindo aqui as explicações, do Estatuto de 2009, foi excluído 2 artigos, o 57 e o 58. Esses artigos tratavam do representante da Cabesp, né? Então falava que como eram eleitos esses representantes e as suas obrigações, né? Qual era o papel desses representantes Cabesp. Esse representante deixou de existir logo após até a intervenção, né, que foi feita no banco pelo governo federal, e ela deixou praticamente de existir depois da privatização, e isso então foi excluído, né, o representante Cabesp foi excluído do Estatuto de 2018. E a outra questão que houve também uma mudança no Estatuto é a questão dos mandatos
dos diretores eleitos e do Conselho Fiscal também dos eleitos. O mandato era de 2 anos e a eleição do Conselho e da diretoria não eram concomitantes. No Estatuto atual de 2018, houve uma unificação das datas para a eleição, preferencialmente em novembro, do diretor e do Conselho Fiscal, e o mandato passou de 2 anos para 3 anos. Tá? Então, de diretor, basicamente do Conselho Fiscal, a mudança foi essa. A gente também pode ressaltar a mudança que teve no artigo 36, que fala o seguinte: quando a Assembleia tiver por objetivo a eleição dos diretores, aí vem o parágrafo 1º, fala o seguinte: a comissão eleitoral será composta por representantes dos seguintes órgãos: DIREP, COREP, AFUBESP, AFABESP, AGEABESP e CABESP. Bom, esse artigo também teve uma mudança na nomenclatura, ele passa para artigo 35 e diz que quando a Assembleia tiver por objetivo a eleição de diretores, né, terá uma comissão eleitoral que será composta por representantes dos seguintes órgãos: CABESP, AFABESP, AFUBESP e ABESPREV. Então saiu AGEABESP, DIREP e COREP e passou a constar a ABESPREV.